Ele entrando aqui, estamos chamando direto. Toda hora para resgatar. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, eu sou presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, aqui da OAB. Eu sou protetora também há 32 anos e nós organizamos sempre palestras voltadas, né, em relação aos direitos dos animais, as questões de maus tratos. E nessa última palestra eu resolvi pedir para a doutora Mariana fazer uma palestra explicativa sobre a guarda dos animais, né, os direitos que o casal tem. Então, é um assunto bem interessante, eu agradeço a presença de todos vocês e tenho certeza que, principalmente quem advoga na área civil, vai ser muito interessante, muito esclarecedor, tá? Depois, no final da palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem questionar, tá? Daí nós fazemos uma sessão de perguntas aqui, tá bom? Agradeço a presença de todos e passo a palavra e agradeço também a presença e a disponibilidade da doutora Mariana. Muito obrigada. Eu quero primeiro agradecer o convite que me foi feito. Quero agradecer a presença de vocês aqui, né, nesse véspera de feriado, todo mundo preparado já para descansar e vocês aqui, guerreiros. Eu vou pedir licença para poder falar em pé, que eu, como professora, não consigo ficar sentada. Se pedir para eu falar sentada, eu fico desesperada. Então, vamos lá. A ideia da nossa conversa é um bate-papo, tá bom? Então fiquem à vontade para vocês me interromperem, para a gente poder dialogar assim, e eu judio menos de vocês também conversando aqui nessa terça-feira, véspera de feriado, para a gente desgastar menos vocês, né? Então, a ideia da proposta aqui da doutora Adriana, mais uma vez agradecendo a diretoria também, na pessoa da nossa presidente, doutora Luciana Freitas. E a ideia do nosso debate, da nossa conversa hoje, é falarmos sobre a questão da tutela dos animais, da tutela dos bichinhos de estimação nos casos de conflito, seja de divórcio, seja de uma separação, de uma dissolução de união estável, como é que fica ou como é que ficam esses bichinhos nos casos em que nós temos um litígio instaurado? Como é que a gente vai fazer com esses pets, né, com os famosos pets aqui? Primeiro que nós temos uma evolução desse conceito jurídico de pets. Então, nós temos uma mudança de perspectiva. A começar que antes nós tínhamos pets fora de casa. Então, não estou nem falando, vou fazer uma parte aqui, não estou nem falando da questão jurídica propriamente dita. Vamos falar de uma questão que é sociológica, né? Os pets antes eram para guardar a residência, eles serviam ali de proteção, né? Ficavam na parte externa das casas e tudo mais. Aí isso começa a se modificar. Os pets começam a se modificar e isso não acontece por acaso. Nós temos uma mudança, e aqui fazendo um outro à parte, né? Uma parte. As pessoas se casavam e aí elas iam construir o patrimônio, aí elas iam construir aquilo que se entendia por família, né? Família era aquela baseada só no casamento. O casamento, ele era indissolúvel. Então você não tinha como se divorciar de ninguém. Então você tinha que se casar e você tinha que permanecer com aquela pessoa até o fim da vida. Mesmo que, e a gente sabe que isso acontecia, as partes tivessem separadas de fato, que tivessem outros relacionamentos paralelos ou simultâneos, mais propriamente ditos, né? Tivessem relacionamentos simultâneos, mas ainda assim elas permaneciam casadas.
com as mudanças que vão acontecendo no nosso ordenamento e propriamente aqui no Brasil, a configuração de família vai também se modificando. A mulher vai para o mercado de trabalho, nós estamos agora na tal da modernidade líquida, né? E agora os relacionamentos líquidos também, então agora a gente, eu digo, nós mulheres, vamos para o mercado de trabalho, a gente constrói uma base sólida e depois de termos construído essa base sólida, é que a gente vai pensar em se relacionar, é que a gente vai pensar, talvez, em se casar, se este for uma forma que a gente entender que é adequada para constituir uma família ou não, mas fato é que o casamento não é mais a única forma de você constituir família. A união estável está aí para isso, e a gente discute muito isso lá no direito de família, e assim sucessivamente. Bom, o que aconteceu foi que, com a mulher chegando no mercado de trabalho, a gente tem algumas outras preocupações. Porque agora nós temos duplas, triplas, quádruplas jornadas para lidarmos. E fica aquela questão com relação aos filhos. Vamos ter filhos, não vamos ter filhos? Antes, o casamento era a forma de ter família e a procriação era algo que era pressuposto. E agora isso também não é mais um pressuposto. Às vezes o casal tem ou não filhos, quer ou não ter filhos, e às vezes, como quase que um estágio, né, probatório, vêm os pets. E aí, esses pets vão ganhando as casas, vão ganhando as residências, vão ganhando os corações daquelas famílias, e eles deixam de cumprir aquela função de guarda e passam a ser considerados membros da família, como a gente tem ouvido muitas vezes, né? Então, esses pets passam a ficar dentro de casa, passam a dormir com os membros da família e assim por diante. Bom, tudo bem. Paralelamente a isso, ou não necessariamente paralelamente, mas de uma forma concomitante a isso, nós temos a figura do divórcio. Nós temos as separações da união estável. E aí as partes agora precisam decidir o que elas vão fazer com esses pets. Antes, o pet era de guarda. Então, quem ficou com a casa fica com o pet, porque o pet vai guardar a casa. Agora, o pet não é mais para isso. O pet virou companhia, o pet virou membro da família. Se ele é membro da família, a gente precisa decidir com quem ele vai ficar. E a gente começa a discutir, mas então é guarda? Todos vocês aqui atuam em família ou não? Sim? Alguém não atua em família? Tá. Então, bom. Então, se todos vocês atuam em família, eu não preciso explicar. O Instituto da Guarda, ele tem uma origem, a gente não pode se esquecer da origem, né? Aqui já estou até me adiantando nas críticas ou nas discussões que nós vamos ter. Porque guarda, ela decorre, ela tem uma origem. A gente fala guarda, 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 mas ela tem uma origem. A guarda, ela decorre de um outro instituto, que é o poder familiar. E nós não temos poder familiar com os pets, por mais que a gente ame, por mais que a gente chame pet de filho, de neném da mamãe, e assim, né, de qualquer forma como vocês chamem os cachorros, os gatinhos e os bichinhos de vocês, eles não têm, e nós não temos sobre eles, poder familiar. Poder familiar é um instituto específico do Código Civil que se encerra, inclusive, com a maioridade, ou por sentença, ou com a morte do filho, ou com a morte de um dos genitores. Então, guarda, a gente sabe que não é. E aí a gente precisa, então, entender o que é e o que está acontecendo. Fato é também que aquele entendimento de que é coisa também não é mais. Já está superado. E aí eu trouxe 2 exemplos para a gente poder conversar. Esses 2 exemplos específicos, eles são dos Estados Unidos, mas a gente tem exemplos aqui do Brasil que eu trouxe também para a gente debater. O primeiro caso foi o caso de uma eutanásia equivocada.
O pet foi para o pet shop, para uma consulta, ele estava doente, e fizeram uma eutanásia errada no animal. Já imaginou? Você deixa o cachorro internado, vai lá buscar no dia seguinte, cadê o seu animal? Fizeram eutanásia no bichinho. Imaginem o desespero, né? O tutor desse animal entra, então, com uma ação de indenização e ganha por danos imateriais, ou o que a gente chama aqui, mais tecnicamente no Brasil, de danos existenciais. Também vou partir do pressuposto, gosto muito dessa matéria de responsabilidade civil, e vou partir do pressuposto que nós superamos essa ideia de danos morais só. Vamos falar em danos existenciais, perfeito? Porque se a gente fala danos morais, nós estamos fazendo uma restrição muito grande para um dano que ele é muito maior. Se a gente fala só em danos morais, a gente está excluindo dano estético, por exemplo, tá bom? A gente está excluindo o dano morte, que aí é um outro assunto para uma outra palestra de uma outra comissão, viu, doutora Adriana? Mas a gente está excluindo uma série de outros desdobramentos que a gente pode ter que não caberiam só nos danos morais. Então, vamos falar sobre danos existenciais. Entrou com uma ação de danos existenciais pela morte do seu animalzinho e ganhou a indenização. Claro, não poderia ser diferente. Um outro caso que ficou muito famoso é o caso Petco Animal Supplies versus Schuster's. O que aconteceu aqui neste caso? E aconteceu parecidíssimo aqui em Campinas, um caso como esse. Levou o animalzinho para o pet também, para fazer os exames, e o animal fugiu. Aí, o animal foge, a dona fica sem o animal, né? E aí tem as buscas, tem todo o transtorno, e depois o animalzinho vem a falecer. Aconteceu isso aqui em Campinas, inclusive, né? O animalzinho fugiu da clínica, teve buscas, ficou lá sei lá quantos dias buscando, depois achou o animal, mas aí ele entrou num estado de subnutrição, né? De desnutrição, né? Muito grande que desencadeou uma doença e o animalzinho veio a falecer. Vejam só, olhem o valor da indenização lá nos Estados Unidos, ó. $10.000 pela angústia mental e o estresse emocional do tutor, $10.000 pela compensação pela perda da companhia e $10.000 por danos punitivos, ou seja, pela reparação. Aqui seriam os danos. Então vamos dividir os nossos danos, né? Ó, $10.000 pelos danos existenciais, o equivalente aos danos morais aqui, né? $10.000 pela perda da companhia, quer dizer, por ser restrita, por ter restrita a companhia do seu animal, e $10.000 pelos danos punitivos, além de $7.000 de custas processuais, e eles que arcaram com todos os custos das buscas do animal também. Então, só para vocês terem noção da evolução que a gente está tendo com relação aos animais e a essa discussão dos direitos envolvendo os nossos pets. Nós temos ainda um movimento de reforma legislativa no nosso país. Por quê? Porque a gente entra de novo naquela discussão. É a sociedade que muda a lei ou é a lei que muda a sociedade? Então, nós temos alguns projetos de leis que tentam trazer uma natureza jurídica para o pet. Para classificá-lo, quer dizer, não é bem, ele tem que ter uma natureza jurídica específica para a gente poder tutelá-lo. E esses projetos estão ainda, já teve projeto de lei arquivado, tem projeto em andamento, para poder tentar, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas para poder tentar trazer uma natureza jurídica específica para os animais de estimação. Mas nós temos essa mudança. Por quê? Porque mudou o cenário. Vejam só. Em 94, a Associação Americana de Fabricação de Produtos para Animais relatou a sua primeira pesquisa
sobre economia pet. Muito bem. E eles observaram que os americanos gastaram em 94 17 bilhões de dólares com seus animais. 17 bilhões em 94. Em 2007, esse número foi para 41 bilhões. Não apenas em volume monetário, mas também a natureza dos gastos marcam a importância. Hoje, atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, a área pet é a área que mais tem crescimento. Seja de venda de produtos, seja de lojas, seja de investimento, a área pet é a área que mais cresce no mercado como um todo. Isso denota a importância que tem esse assunto. E não é diferente disso, né, por outra razão, que nós estamos falando nesse acompanhamento dessa reforma legislativa. É por isso que nós estamos falando disso. Por quê? Porque tem que acompanhar de fato. É uma necessidade que vai sendo exigida, né, do legislativo. Mas mais do que isso, aqui no Brasil, em sua maioria, temos o famoso caramelo, né? É reconhecidamente membro da família. E olhem que interessantes esses dados que eu trouxe comparativos de alguns países. Vejam, 63% dos lares norte-americanos possuem animais de companhia. 44 milhões de lares têm pelo menos um cachorro. E 38 milhões de lares têm pelo menos um gato. 63% dos 6,6 milhões de lares australianos também têm algum tipo de animal, sendo essa uma das maiores taxas do mundo, ou seja, os australianos têm uma das maiores taxas do mundo de animais. No Brasil, nós temos mais de 35 milhões de cachorros, 25 milhões de peixes. Quem é que será que foi contar os peixes, né? Fiquei pensando nisso. Quem será que foi contar os peixes na casa das pessoas? E quase 20 milhões de gatos. Esses são os dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. E vejam, 80% dos donos de cachorros compram animais, compram presentes de aniversário ou de Natal para seus cães, assim como 66% dos donos de gato. De modo que a gente pode concluir que os donos de gato são mais mão de vaca que os donos de cachorro, né? 66% só contra 80% dos donos do cachorro. Mas vejam, tem festa de aniversário, né? Faz festa de aniversário, chama os amigos cachorros, canta parabéns. É uma loucura essas festas de aniversário. Já pensou, doutora Adriana, fazer 32, não é? 32 pets, fazer festa? Ah, pronto. Caixa, né? Tem vários vídeos que faz a compra o presente todo, a hora que vai olhar o gato está dentro da caixa de papelão, né? Eu tenho uma amiga que montou aquelas casinhas na parede para o gato, e aí ela maior trabalho para poder montar, porque tinha que montar, tem todo um, como é que fala? O espaçamento correto para poder montar, então ela teve que mudar toda a sala dela para poder colocar. A hora que ela foi ver, o gato estava na caixa que veio o negócio, largou a casinha lá e ficou na caixa. Ela falou assim: eu gastei uma fortuna para montar isso, para achar alguém que viesse colocar na parede, e o gato ficou na. Eu falei, vou fazer o quê? Então, olhem só, outro dado muito curioso. Esse já dava, pelos números que a gente veio falando, já dava para a gente imaginar, né? Então, vamos fazer essa remontagem histórica. A gente tem uma inversão, uma mudança, uma inversão não, uma mudança no cenário, quer dizer, a mulher vai para o mercado de trabalho, as relações mudam. Antes, as pessoas se casavam e iam constituir família,
e a constituição de família era um pressuposto ter filhos, isso muda completamente. Agora as pessoas estão tendo filhos cada vez mais de forma mais tardia. Muitas pessoas nem querem ter filhos, muitas pessoas nem se casam, muitas pessoas nem se relacionam. Os números de divórcio estão cada vez mais altos. Eu não sei se eu trouxe aqui, mas eu deixei separados os números ali no meu celular. Então, os números de divórcio estão cada vez mais altos, como um reflexo dessa sociedade líquida mesmo, né? Agora, ó, se relacionar não é fácil. Ah, me relacionei com alguém. Puxa, tô de saco cheio. Quer saber? Vamos fazer um divórcio. Não tô afim, né? A gente estuda lá em direito de família o tal do divórcio direto, direito potestativo, o outro não precisa nem contestar, quero o divórcio e tchau. Então, essa é a ideia. E olha o reflexo aqui. O número de lares com os filhos de 4 patas, tirando os coitados dos peixes, né? Que a gente não contou aqui. Ou os filhos de pelo supera o número de lares com filhos, de fato. E isso também vai ter impactos grandes, né? Nessa lógica, o que a gente vai enfrentar cada vez mais, nós, advogados? Ao invés de perguntarmos quem fica com o Júnior, nós vamos perguntar quem é que fica com a Fifi ou quem é que fica com o Mingau. E esse é o objetivo da nossa discussão aqui hoje, né? Nós estamos rindo, mas é a grande verdade. Então, vejam, o lugar dos animais como membros de família vem paulatinamente crescendo. E essa é uma crítica que o direito precisa enfrentar. Mais alguns dados para a gente chegar na parte jurídica efetivamente e debatermos, e aí eu também quero ouvi-los. Em 95, 55% dos norte-americanos consideravam-se pais dos seus bichos de estimação. Em 2001, 83% das pessoas se declaravam como pai ou mãe do seu animal de estimação. Então, veja, de 55% foi para 83%. Em 2007, uma pesquisa da Associação Americana de Medicina Veterinária revelou que 70% dos norte-americanos consideram a ideia de ter o animal como um membro da família, para uma ideia fulcral de eventual posse ou adoção daquele pet, daquele animal, daquele membro da família, então. Quer dizer, nós saímos de 55% que consideravam que poderiam ser chamados de pais, para 83% de pessoas que se declaravam pais para em 2007. Depois eu não encontrei outros dados atuais. Esse foi o último dado que eu encontrei de uma revista norte-americana. Em 2007, 70% das pessoas já consideravam aquilo como certo e usaram especificamente essa questão de posse ou de adoção como algo factual. Isso que é o caso do cãozinho Dully, chega à 22ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça e chega em 2015. O que aconteceu nesse caso? Depois eu mando para vocês o número do processo, disponibilizo esses slides também para que vocês tenham aí, porque é bem extenso aqui o caso, né? Mas eu vou destacar aqui alguns pontos e agora a gente começa efetivamente o nosso debate jurídico acerca do assunto. Vejam só, reconhecimento e dissolução de união estável. Olha o termo que o tribunal se utilizou. Partilhas de bens de semovente. Então, nós estamos tratando aqui como partilha de bem móvel, portanto. Sentença de procedência parcial, então a primeira
primeira instância, determinou que a posse do cão de estimação ficasse com a mulher. Por quê? Porque ela comprovou que os cuidados do cão ficavam a encargo dela. A caderneta de vacinação estava em nome dela, era ela que cuidava, era ela que se encarregava dos cuidados e assim por diante. Só que ele, o companheiro, ele dizia o seguinte: não, mas espera aí, eu convivi todo esse tempo também com o animal. Agora que a gente se separou, eu quero continuar tendo a convivência. Eu não acho certo que eu não tenha convivência com o animal. Mas ficou comprovado que ele, que era ela quem fazia todo, quem prestava todo o cuidado. Bom, muito bem. E aí ele sustenta, ó, eu tenho diversos vínculos emocionais e afetivos com o bichinho. É dela, a caderneta estava no nome dela, ela que pagava as vacinas, as consultas, mas dentro do nosso seio familiar ali, pouco importa, porque se a gente convivia em união estável, o nosso regime era da comunhão parcial, o valor, embora saísse da conta dela, era nosso. Então, esses são alguns dos argumentos que são discutidos aqui. E aí, veja só que curioso, né? Cadê, ó? Ele gostaria de ter consigo a companhia do cão Dule, exercendo a sua posse provisória, facultando-lhe buscar o cão em finais de semana alternados, das 10 horas do sábado às 17 horas do domingo, sentença que se mantém. E aí, trata-se de apelação contra a sentença, porque, ainda que a autora ficasse com a posse do cão, ele quer a posse do animal de estimação, sustentando que o animal foi adquirido para si, que ele sempre cuidou, sempre levou o cachorro para passear, etc, etc, etc. Muito bem. Aí, o processo segue. Vejam aqui, ó, ponto 6, né? Aliás, antes disso, ponto 5, ó, semovente que, por sua natureza e finalidade, não pode ser tratado como simples bem, a ser hermética e irrefletidamente partilhado, rompendo-se abruptamente o convívio até então mantido com um dos integrantes da família. O cachorro que fora presenteado por ele em momento especial e afetivo, momento especial e extremo de sabor enfrentado pelos conviventes, a saber, aborto natural sofrido por ela. Agora não pode. Cadê? Enfim, mas basicamente é isso. Agora, o que ele está dizendo é o seguinte: naquele momento de dissabor foi dado como presente, e aí agora ele exerceu todos os cuidados e agora ele também tem direito. Então, ele fica permitido, caso queira, ter consigo a companhia, exercendo a sua posse provisória, facultando-lhe buscar o animal, então, em finais de semana alternados, buscando às 10 do sábado e devolvendo às 17 do domingo. Esse foi um caso. Eu vou ler esse outro caso e a gente debate esses primeiros e depois nós vamos para os demais. Em outro caso, também no Rio de Janeiro, uma disputa sobre o bulldog francês. Chegou em março de 2014, o outro é de 2015, mas é o acórdão, né? Então, na primeira instância, chega antes. Um advogado, olha aí, comprou um cãozinho Braddock, que escolheu junto com a noiva e teria vivido com ele até julho do mesmo ano, quando ele se casa, então, com a namorada. Só que em dezembro já acabou o relacionamento rápido, acabou. E aí a ex-esposa volta a morar com os pais, levando o cão. E aí ele diz que foi impedido de ter contato com o animal, o que teria lhe causado enorme sofrimento. Não deu para configurar paternidade socioafetiva, né? Não dá tempo. E ele entra com esse processo para poder ter acesso ao cão, e ele consegue ter acesso ao cão por
por esse convívio também. A grande discussão aqui é a seguinte, é o que eu queria tratar com vocês. Por quê? Porque, vejam, o artigo 82 do Código Civil, que é o que nós temos a lei em vigência hoje, diz o seguinte: são bens móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Seria essa a classificação que a gente enquadraria, se a gente tivesse que enquadrar. É por isso que a gente vai classificar aqui, quando o tribunal vai classificar, ele vai chamar de partilha de bens. Nós temos que tratar os animais como bem. Por quê? Porque nós não temos outra classificação para colocá-lo. Mas nós temos ainda, vejam, uma aplicação, e aqui eu trouxe para fazer um contraponto, de um agravo de instrumento do Distrito Federal, que diz o seguinte: guarda compartilhada, Instituto de Direito de Família, aplicação aos animais de estimação, ausência de plausibilidade, antecipação de tutela, impossibilidade, vejam. Inexiste plausibilidade jurídica do pedido de aplicação do Instituto de Família, mais especificamente da guarda compartilhada aos animais de estimação, quando os consortes não têm consenso a quem caberá a posse dos bichos. Tratando de semoventes, são tratados como coisas e, como tal, têm que ser compartilhados lá pelo artigo 82 e não pelo artigo da entidade familiar. Recurso especial 1.713.167 de São Paulo. Direito civil, dissolução de união estável ao animal de estimação, aquisição, direito de visitas, possibilidade, a depender do caso concreto. Então, vem aqui STJ e diz, peraí. A princípio, não dá para a gente reconhecer como entidade familiar, não dá para a gente aplicar direito de família. Mas, examinando pelo ângulo da afetividade em relação ao animal, como a necessidade de sua preservação, lá do artigo 225, que diz proteger a fauna e a flora vedada na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, e, analisando a natureza jurídica dos animais como objeto, não atribuindo qualidade de pessoas, em tese você não poderia aplicar o direito de família. No entanto, vejam, os animais possuem valor subjetivo único. Por sua vez, a guarda propriamente dita é instituto por essência do direito de família e não pode simplesmente ser aplicada às disputas dos animais. Só que a ordem jurídica não pode simplesmente desprezar o relevo da discussão que nós estamos travando aqui. O afeto. E aí, vejam, animais de companhia são seres que inevitavelmente possuem natureza especial. Assim, na dissolução em que haja algum conflito, a resolução deverá buscar atender sempre os fins sociais. Sempre atentando para a própria evolução da sociedade. Na hipótese, o tribunal de origem reconheceu que a cadela fora adquirida na constância da união estável e que estaria demonstrada a relação de afeto entre o recorrente e o animal de estimação, reconhecendo seu direito de visitas, o que deve ser mantido. Bom, então, eu trouxe para vocês os seguintes julgados. Não tem como aplicar guarda, é semovente, não tem o que tratar, nós vamos tratar como objeto, como um bem móvel. Não vai ser guarda, não vai ser tutela. Aí tem esse precedente aqui do STJ, que fez o quê? Ele deu uma
como é que eu posso dizer? Uma floreada, mas ele também não decidiu, vocês viram? Na hora de decidir, ele foge um pouquinho, né? Dizendo assim, a gente não pode negar, mas também não é guarda, mas também não podemos negar que é especial, mas também tem a questão do afeto. Então, vamos conceder os direitos de convivência e vamos decidir aqui a questão desse convívio e etc, etc, mas ele não vai lá na raiz do negócio. Quer dizer, fiquei com essa tarefa difícil aqui, né? Tentei trazer julgado para ver se alguém me ajudava e não me ajudaram. Fato é que nós temos basicamente três correntes aqui no Brasil para poder tentar definir essa estrutura, e aí, efetivamente, eu não vou fazer como o STJ fez com a gente aqui, eu vou dar a minha opinião, e depois eu quero ouvir a opinião de vocês também, para que esse debate, esse diálogo seja mais rico ainda. Existe a corrente que pretende elevar os animais ao status de pessoa. E aí a gente falaria, então, talvez numa guarda, talvez em alimentos, efetivamente. Bom, existe aqueles que entendem que seria melhor separar o conceito de pessoa, sujeito de direitos, e o conceito de pessoa e o conceito de sujeito de direitos. E aí o animal seria um sujeito de direitos. E aí eu consigo atribuir a ele, enquanto sujeito de direitos, direitos, dentre os quais a tutela, dentre os quais, eventualmente, algum ressarcimento. Só que vejam, se ele é sujeito de direitos, ele pode, a indenização lá é em nome dele, porque ele é sujeito de direitos, ele pode ser autor de demandas. Concordam comigo? Não é? Se eu sou sujeito de direitos, eu tenho direitos e tenho deveres. Então, como é que fica? Concorda? Então, eu tenho minhas dúvidas aqui. Porque, ó, a proteção é em razão do próprio animal. Se ele é sujeito de direitos, tem um projeto de lei no Distrito Federal. Eu não separei esse, mas se vocês quiserem, eu mando para vocês depois. Tem um projeto, foi feito projeto de lei, teve um processo, inclusive, e aí foi reconhecido a inconstitucionalidade. Lá foi uma lei municipal, reconhecendo que animal é sujeito de direitos. O que aconteceu? Num pet, foi comprovado que o pet shop maltratou o animal na hora de dar banho. Você viu isso? Não? Foi reconhecido que o pet maltratou o animal, o pet shop maltratou o animal. Eles entraram com uma ação em nome do animal. Ué, se é sujeito de direitos, você chegou a ver alguma coisa assim? Faz alguns anos já. Entrou com ação em nome do animal. E ganhou indenização. Só que aí, na época, o juiz converteu isso para um fundo de animais, porque como é que vai fazer o cachorro levantar o dinheiro e tal? Aí os tutores ficam com uma parte foi convertida em fundos, o quê? Biscoito, é. E aí, enfim, uma parte foi convertida para um fundo que eles tiveram que pagar em prol de ONGs, né? E uma parte foi convertida para o animal. Mas depois essa lei foi reconhecida como inconstitucional, mas tem uma forte corrente dizendo que é sujeito de direitos. E há uma corrente dizendo que não, que tem que continuar sendo semovente. Portanto, é objeto de relação jurídica titularizada por pessoas, tá? Então nós temos essas três correntes: equiparar a pessoa, reconhecer como titular de direitos e manter como semoventes. Cada uma dessas situações nos fará ter aqui uma resposta diferente para essas questões. Então, agora sim, abordando efetivamente a resposta jurídica do nosso problema. Eu entendo que hoje, no nosso ordenamento, é muito claro a resposta.
por mais que nós amemos os nossos pets, por mais que nós amemos os animaizinhos, eles são semoventes. Semovente não é guarda. Então, nós estamos falando de uma tutela. E a tutela ainda, mesmo a tutela, é porque nós encampamos dessa forma como tutela. Porque se você for na origem do instituto, não é tutela, é posse. Né? De bem móvel eu tenho posse. Posse de um bem móvel. Mas, Mariana, ter animal, se eu estou falando, né? Eu fiz toda uma construção aqui com vocês de raciocínio. Se eu estou falando que animal entrou dentro de casa, dorme comigo na cama. Se eu estou dizendo que a indústria pet é a que mais cresce no Brasil, se eu estou dizendo que os animais substituíram os filhos, e aí eu vou lá, então compro agora biscoitinho, tem perfume, tem cama, isso, cama aquilo, não sei o quê, tem carrinho, sapato, óculos, roupa, meia. Tem, como é que fala? Protetor solar. Tem, agora no calor, cama de gel, né? Cama de geladinha. Tapete gelado, isso mesmo. Tem, enfim, tem tudo que a nossa imaginação possa pensar, cogitar. Tem festa, né? Nós estamos falando disso. Festa de aniversário, funeral, tem cremação, massagem, acupuntura, é verdade, tem tudo isso. Então, tem plano de saúde, né? Plano de saúde, enfim. Então, se eu estou dizendo que tem tudo isso, o custo de uma manutenção de um animal, fora as coisas básicas, que aí são a ração, a... é o quê? A ração úmida. Aí você já foi, ó, já foi pro supérfluo. É... Ah, é? Não come? Ração isso, ração aquilo, é verdade. É verdade. Meu cachorro agora tá comendo essa ração light, mas ele come o dia inteirinho. Não adiantou nada ele comer ração light, come o dia inteiro. Mas enfim, tem tudo isso, né? Então o custo é alto, mas vamos falar só do básico. Tem as vacinas, coisa de vermífugo, a ração antipulga, né? De tempos em tempos tem os tratamentos que tem que fazer, enfim. Então custa caro. Aí você vai falar em alimentos, não é alimentos. Mas então como é que eu divido? Porque o bonito quer visitar o cachorro, mas e aí e o custo disso? Aquele tanto de pelo. E ele tem as duas camadas de pelo ainda, né? É verdade. E aí, como é que a gente faz para dividir esses custos, se não é alimentos? Porque a criança, já que vocês são, já que vocês atuam em família, criança em razão do poder familiar. Eu tenho que provar quanto que precisa só. Não é isso? A extensão da necessidade. A possibilidade eu tenho que provar, beleza. E aí eu tenho que comprovar a proporcionalidade. Que proporcionalidade é essa? Entre o que se pede e o que se paga, 1694, e a proporcionalidade entre o que um pode pagar e o que o outro pode pagar, 1703. Não é isso? Poder familiar me salvou. Se acabou o poder familiar, completou maioridade, o que que mudou? Mudou que agora eu tenho que provar que eu preciso e quanto que eu preciso. E os alimentos agora não têm mais poder familiar, mas em razão da ascendência e da descendência, no caso,
eu ainda consigo pedir alimentos. Mas a gente já partiu do pressuposto que, no código atual, não é filho, não é bem. E aí, como é que nós vamos dividir esses custos? O caminho é mais ou menos esse. A ideia é o quê? Nós vamos resolver pelo direito das obrigações. Propriedade. Senão, se é bem imóvel, e eu estou falando de propriedade, e você está falando que você é proprietário também, então, tá aqui os custos, nós vamos dividir os custos da manutenção do nosso bem imóvel, do nosso bem semovente. Tá aqui os custos e nós vamos fazer a divisão dele. Aí entra a parte emotiva, afetiva do negócio. Ah, eu quero ver também, porque ali eu fico sofrendo de não ver, etc, etc, etc. Ok. Se é a sua propriedade, você tem direito de estar na posse dessa propriedade. Né? Entendam que eu estou falando de forma técnica, não é porque eu estou dizendo sem carinho, né? Não é isso. É só trabalhando de forma técnica, porque é isso que a gente vai ter que levar para o tribunal. Se vocês levam só guarda, como é que vocês vão fundamentar a guarda? Porque a guarda decorre do poder familiar. Lembrem ainda, hein? A gente não pode esquecer. Guarda é tomada de decisão. Guarda não confunde com convivência. Guarda é tomada de decisão. Convivência é custódia física, né? Convivência, e aí a gente não fala em visita, porque quem visita é família, né? Visita pai e mãe não visita, pai convive, mãe convive. Então, convivência é custódia. Guarda é decisão. E alimentos, elas vão acontecer nesses casos de criança, em caso do poder familiar, em razão do poder familiar, se não em razão da consanguinidade. E aqui a gente não tem nada disso, então nós vamos ter que nos socorrer do direito das obrigações. Nós temos uma copropriedade, então, nós teremos uma posse compartilhada de um bem semovente que vai ser compartilhada. Por quê? Porque tudo bem, vai ter um caráter afetivo que aí a gente não vai poder negar. O afeto, ele tem um relevo jurídico. De novo, vocês atuam na área de família, vocês sabem melhor do que eu. O afeto, ele ganha esse relevo jurídico. Então, nós estamos falando de paternidade socioafetiva, nós estamos falando de... que mais? As uniões homoafetivas que têm a sua origem primordial no afeto, porque é o afeto que faz surgir novas formas de família, e é as novas formas de família que dão a base para a paternidade, a maternidade socioafetiva e para as uniões homoafetivas, certo? Então, o afeto tem relevância jurídica indiscutível. E aí, o afeto aqui também vai ter a sua relevância indiscutível, que é o compartilhamento da posse do semovente. E ao invés de falarmos em alimentos, que a natureza jurídica não é de alimentos, aqui nós estamos falando de partilha de custos. Partilha no sentido de compartilhar custos de manutenção daquele semovente. Tá bom? Essa é a ideia. Combinado? Isso é o que nós temos hoje. É isso que vai para o tribunal. É assim que isso vai chegar até lá, para que a gente possa fazer essas demandas. Agora vejam, uma outra questão. Se a gente entender, né, que é pessoa, aí eu não sei como é que vai ser. Sinceramente, o Código Civil vai mudar. Eu não sei se eles vão se debruçar sobre essas questões. Eu acho que eles vão manter como semoventes. Sinceramente, acho que vão manter como semoventes. Não acho que eles vão mudar para sujeito de direitos. E muito menos para a pessoa, né? E, sendo sincera, nem acho que deva mudar para a pessoa. Dessas três classificações, acho que pessoa não faz sentido
dentro da nossa estrutura jurídica, né? Não sei se alguém aqui acha que faz. Se quiser falar aí, se vocês acharem, né? Se quiserem trazer seus argumentos, eu acho que é interessante para a gente debater. Com relação ao sujeito de direitos, se a gente pensar de forma em recorte, até você fala, puxa, é verdade, seria mais legal do que você pensar só como semovente, porque fica, né, mais do que semovente. A gente acabou de conversar, Mariana, puxa vida, você falou lá em 2007, né, 80% das pessoas já aceitavam como membro da família. Caramba, você está falando aí tudo isso. Até agora eu trouxe todos esses números para você falar que você quer que continue do mesmo jeito? Não faz sentido. Mas quando a gente fala, a gente tem que pensar o direito, primeiro, fora da nossa bolha, né? A gente tem que pensar o direito porque nós estamos numa bolha muito privilegiada. A gente tem que pensar o direito no Brasilzão todo. Segunda coisa é, a gente precisa pensar o direito na prática como um todo. Como é que você vai falar que o animal é um sujeito de direitos se ele não manifesta vontade? Porque se ele é um sujeito de direitos, ele vai titularizar direitos. Se ele titulariza direitos, ele vai celebrar negócio jurídico. Se ele celebra negócio jurídico, ele tem que ter vontade. Aí ele vai ser, então, aí vamos pensar na nossa estrutura do nosso Código Civil agora. Artigo 3º e 4º do Código Civil. Os únicos que são absolutamente incapazes hoje no nosso Código Civil, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, os únicos que são absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. Aqueles que não podem expressar a sua vontade são relativamente incapazes. E quem é relativamente incapaz é assistido. Ou seja, manifesta a sua vontade e alguém vai lá e a referenda, convalida, assiste. Como é que um animal celebra um negócio jurídico? Ai, Mariana, mas não é. Mas ele é titular de direito. Se ele é sujeito de direito, ele pode titularizar relações jurídicas. E aí a gente vai começar a ver aberrações. Do tipo, a gente não. Não sei se vocês viram aí há um tempo atrás, uma mulher que se casou com uma ponte. Vocês viram isso? Ela se casou. Não, se casou numa ponte, se casou sozinha, né? Casou com ela mesma? Casou com ela mesma numa ponte? Foi isso? Eu não sei a história inteira, eu sei que ela se casou sozinha e eu tenho a imagem dela numa ponte, por isso que eu achei que ela casou numa ponte. Então, aí vai casar com um animal? Aí casou com. Pode ser que seja essa. Foi recente. Aí casou com ela mesma. Então, claro, o nosso ordenamento ela não casou com ninguém, fez uma festa, né? Fez uma festa. É? Só causou, só apareceu, né? Mas, como é que fala? Como diz meus alunos, só lacrou, né? Mas aí você vai começar a ter esse tipo de aberração. Não, Mariana, mas não pode casar com um animal. Mas seria sujeito de direitos. Ele pode titularizar relações jurídicas. E o casamento é uma relação jurídica. Então, a gente começa a pensar no bem em situações fatiadas, que vamos reconhecer direitos para a gente tutelar e proteger. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo é desprotegendo. Entenderam? Então, esse é o meu raciocínio. É por isso que eu acho que não tem que ser sujeito de direitos. Talvez criar uma tertium categoria, né? Uma terceira categoria, uma categoria sui generis, que coloque um pouco acima de semovente, reconhecendo um pouquinho mais de direito, mas também não sei para quê. Porque, sinceramente, só não é bonito, não é romântico você falar que é um bem e que vai ter posse, mas a gente resolve o problema. Eu não sei se vocês concordam comigo, e aí é isso que eu queria ouvir vocês.
Mas aparentemente eu resolvi o problema do divórcio, né? Meu marido que não assista a live aí da Adriana hoje, certo? Tá gravado, né? Olha, se divorciar, você não tem direito a nada disso que eu falei hoje. Fica gravado isso também. Pronto, um monte de testemunha aqui para mim. Mas aparentemente nós resolvemos o problema, né? Dos custos, da convivência e de todo o resto. Então, eu não sei se vocês concordam, mas eu fico pensando assim, nós vamos criar um outro instituto. Vamos criar um outro instituto que reconheça mais, mas reconhecer mais para quê também? Só para ser romântico com os animais, né? É mais uma necessidade nossa do que deles, na verdade. Porque para eles precisam ser bem cuidados, bem tratados e é isso, né? Eu não sei se vocês concordam comigo ou não. Pode falar. Certo, vai abrir uma empresa. Tô brincando. É, é. Essa eu não conheço. É uma excelente questão. Mas veja, de novo, né? Você vai ter, pensando aqui, raciocinando em cima disso, né? A página, ela já tem um administrador, né? Que é em cima do animalzinho. Mas você tem um administrador daquela página, que é o produtor do conteúdo. Se o animal pertence aos dois, a mim parece que esse valor também tem que ser distribuído entre eles, nessa mesma linha de raciocínio. Contudo, o que nós temos que pensar é o seguinte: se sou eu que produzo, porque produzir conteúdo dá um trabalho gigante, né? Demanda tempo e tá, perfeito. Sim, sim. O que que faz é, mas aí, não, não, mas aí veja, o que que acontece? Está diretamente relacionado a isso. Por quê? E esse é um tema absolutamente atual, porque isso é direito da personalidade. Esse ativo que você está dizendo, se ele é semovente, é só uma página, não é uma pessoa. Quando a gente fala de ativos da internet, a página do Instagram da Mariana são os direitos da personalidade da Mariana. São os meus dados pessoais. São as conversas pessoais que eu tive. Então, essa é uma discussão fantástica, muito legal, muito interessante sobre herança digital. Quando eu estou mantendo uma conversa no meu celular com alguém, há um pressuposto de que aquela conversa é uma conversa particular, que eu estou tendo só com a Adriana. Ela está me confidenciando aquilo porque ela pressupõe que aquilo
só vai ser trocado e confidenciado entre nós duas. E isso é uma coisa para a gente pensar, né, fugindo um pouquinho aqui rapidamente do tema, é uma coisa para a gente pensar, por quê? Porque a pandemia veio, nós tornamos as nossas conversas ainda mais digitais, eu não sei vocês, mas os meus clientes agora é só o WhatsApp. Nem e-mail mais eles não querem, é só o WhatsApp. Por quê? Porque eles conseguem acesso a mim imediatamente, onde eu estou, e ainda conseguem ver se eu estou online e se eu não estou, né? Então tem uma facilidade de acesso gigantesca, porque o e-mail, eu estou aqui agora, eu vou para casa, aí que eu vou abrir meu computador e vou acessar. Hora que eu acabar a palestra, eu vou pegar meu celular e vou abrir e vou ver as mensagens que estão lá. Então, se tornou, eu não sei se com vocês aconteceu mesmo, mas pós-pandemia é só o WhatsApp. Mas fato é que as pessoas que estão conversando comigo têm uma presunção de que elas estão conversando só comigo. Elas estão trocando confidências só comigo. Aí eu venho a falecer, e aí, não, mas esse ativo é herança, tem que passar para os demais. Mas espera aí, você quer? Você quer que todas as coisas que você me contou, como meu cliente, passe para os meus herdeiros? E esse é nosso ativo, essa é a nossa herança. Se os bens digitais, não, é herança digital, tem que passar. Ué, e os teus dados do teu escritório? Vai passar para os teus filhos? Para os teus herdeiros? Não, não, mas vou chegar na questão, vou voltar para a questão dos animais. Só quis chamar a atenção para esse assunto, que é um assunto latente, é um assunto do momento. A gente precisa discutir, né, se é ou não. Mas voltando aqui para o que você me perguntou. É bem, é direito de personalidade, ponto final. Mas é o direito de personalidade, e um direito de personalidade, ele pressupõe que você tenha alguém que seja o titular desse direito. E esse titular de um direito de personalidade tem que ser uma pessoa. O animal que tenha uma página na internet, ele não é uma pessoa. Ele é só um animal que alguém explora ele economicamente. Por isso, nós vamos voltar de novo para o direito às obrigações. E aí, a propriedade do animal, o que talvez a gente possa discutir aqui, que é o que eu vejo no primeiro momento, é o seguinte: o animal é nosso, mas a exploração da página é só minha, sou só eu que ganho, porque a exploração é só minha, ou eu tenho que te repassar um pouco porque você é dono do animal também? Essa eu acho que é a grande discussão, né? Mas a exploração quem faz sou só eu. Ou seja, sou eu que produzo os conteúdos. Eu que rentabilizei isso no YouTube, no Instagram, no TikTok, sei lá o quê. Eu é que fiz isso aqui virar dinheiro. Se eu paro de fazer, para de ganhar dinheiro. Mas pelo fato de você ser proprietário do animal junto, você tem que ganhar também ou não? Porque a gente pode trocar o animal por qualquer outra coisa. Aqui. Podemos trocar animal por carro. Podemos trocar animal por plantas. Podemos trocar animal por qualquer outro bem. Porque aí ah, verdade. Eu vejo também essa moça.
Uhum, com certeza. Tem também e tem também uns que fazem com agora nas fazendas, né? Com umas cabras, não tem? Búfalo com vaca. É, é, é. Mini porco. Imagina. É, porque tem legislação específica, né? Uhum. Tá. Ah, eu acho que eu vi essa discussão. Eu vi essa discussão. Aham, com certeza. Sim. Contra a moça. É. Não, esse caso específico dessa moça com papagaio, eu já assisti alguns vídeos dela. Era isso, ela chegava em casa e ele vinha. E aí ela começou a filmar. Então, era assim, eu vi um ou dois vídeos, assim, não vi, também não assistia, mas parecia que era uma coisa muito natural. Era solto no sítio, na fazenda dela, não sei, não é, Adriano? Era, era bem natural, assim, ela chegava e filmava. Exatamente. Ele teria morrido. Uhum. Aí, aí tudo bem. Pra...
Pra... É, é. É, é, é. Parece que é bem financeiro, né? Ah, muitos. Eu dou aula na PUC, todos os dias. É, todos os dias. É. O tutor. É. É.
E sabe que eu já vi litígios assim, porque, por exemplo, quando tem litígio com guarda de filhos, um pai leva na escola, o outro busca para não ter contato, né? Eu já vi isso acontecendo em pet shop. No pet shop que eu levo os meus cachorrinhos para tomar banho, tem dois lá que se divorciaram, eles não podem se ver. Aí eles levam o lugar de entrega e retirada do cachorro é o pet. É, eu tenho dois Shih Tzus, eles fazem hidratação, passa shampoo roxo, eu nunca, não sei nem o que que é hidratação, não sei nem o que que é isso, eles fazem tudo isso. Bom, era isso, muito obrigada pela atenção de vocês, uma ótima noite a todos, aqui está meu Instagram, se vocês quiserem continuar o debate, e se alguém tiver alguma pergunta, tô à disposição. Bom, eu agradeço a presença de todos e agradeço muito mais a doutora Mariana por ter vindo aqui, ter nos dado essa aula jurídica muito importante, né? Porque eu creio que quem advoga na área civil, principalmente na área de família, um dia vai se deparar com essa situação. Então, pelo menos agora nós já sabemos como lidar com isso, porque acho que uns 25 anos atrás, eu me recordo, doutora Mariana, que eu fui fazer um divórcio, era litigioso. E o rapaz, não, ela entrou com divórcio e meu cliente era o homem. Eles tinham um poodle. E quando eles separaram, ficou com ela, mas ele sentia muita falta do poodle. E a advogada colocou esse poodle na partilha de bens. E o juiz ficou muito bravo, muito. Chamou a atenção da advogada, fez ela aditar a petição inicial dela e retirar. E não quis conversar sobre ele ter direito a visitar ou a ficar. No final das contas, ele acabou ficando muito chateado com a situação, porque o poodle ficou com ele e nem se discutia a possibilidade. Então, o meu conselho, o que eu dei de conselho para ele, é para ele tentar acalmar a situação, virar amiguinho dela, né? E tentar com calma, já que a lei não iria permitir isso para ele, porque naquela época nem se discutia isso. Tudo que a doutora Mariana colocou aqui, hoje está sendo permitido abordar esse assunto. Mas antigamente o juiz mandou retirar e não quis nem conversa, era um móvel, mandou tirar, falou que não era bem, não era nada. Ou seja, nem ser movente
o cachorro foi considerado naquela época. Então, o meu conselho para ele foi esse. Eu falei, olha, fica amiguinho dela, vai levando em banho-maria, vai falando, olha, deixa ele passar um final de semana comigo, entendeu? Daí, com o tempo, eu falei, chora, fala que você sente muita falta, tal. Daí eles conseguiram se ajeitar um pouquinho em relação a isso. E também já tive caso também, mas isso não foi feito judicialmente, né, para complementar, sobre os alimentos. Um casal que se divorciou, ela ficou com as 3 cachorrinhas e ele ficou responsável por 50%, nós não colocamos no divórcio, mas ele arca com as obrigações dele, 50% de veterinário, 50% de ração. Então, ele faz inclusive ela foi morar fora de Campinas, levou as 3 cachorras, mas isso não foi uma forma jurídica, eu acho que foi uma forma moral deles resolverem a questão, né? Ele também se responsabilizou, porque não era justo, eles adotaram juntos as 3 cachorras, eram 3 SRDs, e ele moralmente arcou com toda essa responsabilidade. Então, eu acho muito importante, nós temos toda essa visão que a doutora Mariana nos deu da forma mais didática possível, né? Que uma professora poderia nos ensinar, e eu agradeço muitíssimo, tá? Eu gravei porque o pessoal da comissão não pôde vir, me pediu, e também eu quero compartilhar na página da. Ah, com certeza, mas se for preciso eu vou editar, porque eu também não quero um divórcio assim. Eu vou postar na página da comissão e também nos grupos de proteção animal. Eu vou postar, né? Porque infelizmente os protetores vieram na última palestra, mas eles se interessam mais por causa de maus tratos, né? O assunto que aborda mais a parte jurídica, eles acabam ficando um pouquinho alienados. Mas como a outra palestra que foi com o promotor, né, abordou sobre o tema de maus tratos de animais, a parte jurídica, eles vieram em peso, né? Porque todo mundo quer saber, todo mundo quer saber o que faz. E eu pretendo ainda, esse ano não dá mais tempo, mas a minha próxima palestra, eu tenho mais 2 em vista, que é de direito, um problema que é muito grave, que é em relação aos condomínios, né? Que tem aquela briga terrível, né? Então, para a gente abordar onde começa o direito de um, aonde termina o direito do outro, né? Porque animal sempre vai ser um problema em condomínio. E pretendo também trazer um veterinário amigo meu para falar o que configura maus tratos, tá? Daí ele vai abordar de uma forma mais profissional em relação à medicina veterinária, que configura realmente maus tratos. Então, são as 2 palestras que eu pretendo, no ano que vem, colocar em prática aqui. Eu acho que a gente tem que abordar todos os assuntos, né? Esse era um assunto que eu queria fazer há muito tempo. A doutora Mariana gentilmente se propôs a fazer, e agradeço a presença de todos. Eu tenho uma página da comissão, chama Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB. Não me pergunte assim se eu mexo nessa página, mas quem fez foi um funcionário daqui que já saiu há muito tempo, então eu não consigo nem encerrar a página, não consigo fazer nada. Eu só posto porque ele me deixou como administradora também. Tem um gato e um cachorro, está escrito OAB, eu vou postar nessa página. Então, se vocês quiserem ter acesso ao vídeo depois, tá? O vídeo. Nós vamos ter esses 2 assuntos, tá? Que são bem interessantes, e espero contar com a participação de vocês, tá bom? Obrigado, uma boa noite e um bom feriado.